Que a paz do Mestre Jesus nos envolva, que os benfeitores espirituais desta instituição que nos acolhe com tanto carinho, onde fizemos amigos tão caros, que esses benfeitores amigos possam nos inspirar para que sejamos instrumento da orientação do mundo espiritual para cada um de nós. Vocês viram aí a leitura do primeiro capítulo do livro Influências. É um livro de cunho psicológico, é um livro psicografado, o autor espiritual é o Giordano Bruno. E por que ele escreve, esse é o terceiro livro de cunho psicológico, por que ele escreve essas obras? O Giordano Bruno era psicólogo quando estava encarnado. Às vezes as pessoas perguntam, não era porque não existia a psicologia. A psicologia é uma ciência muito nova, o que existia era filosofia. A ciência surge no século XIX. Então, na época era filosofia. Giordano era filósofo, foi monge, foi professor. E o contato dele com seus alunos, ele ouvia muito esses alunos. E a partir dessas experiências da escuta, ele quer trazer para os dias atuais a oportunidade das pessoas se conhecerem. Daí saiu o primeiro livro, Inquietações. O segundo livro, Convivências. E o terceiro livro, Influências. Giordano viveu do ano de 1548 até o ano de 1600, quando ele foi queimado pela Inquisição. Por ele que criou a ideia da primeira manifestação de vida na Terra, a mônada, o primeiro elemento vivo na Terra. Então ele deu essa contribuição como astrônomo, como matemático, como físico e também agora traz para nós a mensagem no campo psicológico, demonstrando na prática a experiência que ele vivia com os alunos. Percebendo que as ideias de Giordano Bruno eram ideias muito avançadas, os amigos o aconselhou que ele saísse da função sacerdotal de monge, porque naturalmente a igreja... Ele então abriu mão, saiu do celibato e passou a ser apenas professor. No entanto, mesmo não estando dentro da igreja, ele seria perseguido pelas ideias. Escreveu muitas obras, andou por toda a Europa, aquela época, 1460, 70, 80, naquela época então as pessoas andavam a pé, e ele então escreveu obras e publicou-as por aqui. Foi queimado em Roma, há anos de Cristo. Aristóteles, um dos discípulos de Sócrates, dizia o seguinte: o homem é um ser político. A palavra político vem de polis, vem de convivência. O partido político é apenas uma parte da política. No momento aqui, nós estamos, por exemplo, fazendo uma ação política. Estamos conversando sobre questões humanas em uma assembleia. Isso era feito na cidade grega, na polis. Daí o nome política. E aí Aristóteles vai dizer, o ser humano, o homem, portanto, o ser humano, é um ser político. Ou seja, ele não consegue viver isolado. Ele só consegue viver em grupo. Mais tarde, o francês Émile Durkheim vai parafrasear Aristóteles dizendo, o homem é um animal social. Então o homem é um animal que não consegue viver sozinho. Ele precisa de alguém da mesma espécie para influenciá-lo. Se você pegar um gatinho e colocá-lo junto de uma cadela, ele vai crescer e ele não vai latir. Ele vai ser o gatinho, adotado pela cadela. Já foram feitas experiências nesse sentido. Se você pegar um porco e colocar para crescer junto com um cachorro, você vai carregá-lo na coleira, mas ele não anda pouco. O mais velho, o de 4 anos, quando encontrado pelos pesquisadores, conseguiu aprender 250 palavras, 250 vocábulos humanos. Só para a gente entender o que significa
para a gente aprender a língua inglesa, nós brasileiros, nós portugueses, falamos português, para a gente aprender, para a gente falar fluentemente a língua espanhola, a língua hispânica, nós precisamos memorizar 800 palavras. Senão a gente não consegue falar o hispânico, o espanhol. Para nós aprendermos o inglês, precisaremos memorizar 1.500 palavras. E para nós aprendermos o português da nossa língua, quem não é português nem brasileiro, adivinha quantas palavras? 3.500. Isso quer dizer que fiz do que falar em inglês, francês, espanhol. Eu estive em Londres no dia 9 e lá em Londres fala inglês. Ninguém te atende numa outra língua. Nós portugueses somos, nós brasileiros, né? Eu falo nosso português porque, veja como é que eu já falei várias vezes português. Isso se chama, na psicanálise, isso se chama ato falho. É porque quando eu estou aqui eu me sinto em casa. Então eu até às vezes já falo parecendo que eu sou português. O mais velho. O mais jovem memorizou apenas 50 vocábulos. Eles não sobreviveram. O mais velho viveu uns 2 ou 3 anos e faleceu. E o mais novo viveu mais algum tempo e morreu também. Por quê? Porque eles não foram criados no meio dos humanos. Uma outra experiência foi feita na China. Pessoas encontraram na China um casal de crianças criado no chiqueiro, junto com os porcos. Os pais eram retardados, eram doentes mentais. Então, tiveram os filhos e jogaram no chiqueiro. As crianças andavam de 4, grunhavam, faziam o mesmo som dos porcos, fuçavam como se fossem porcos. Essas crianças também não sobreviveram. Então nós seres humanos precisamos ser criados em humano. Há quem diga assim, gente, eu desisti da humanidade. Como é que vai fazer? Outros dizem, eu prefiro amar os animais do que amar os humanos. Mas ele precisa amar a si mesmo. E é muito complicado, não dá para a gente desistir de ser humano. A proposta evolutiva, ela é obrigatória. Diz os Espíritos que é como se fosse um rolo compressor. Ou você evolui ou você evolui. Não tem livre-arbítrio. Se você ficar quietinho ali, a dor, como aquele grilhão, como aquele ferro que lá no Brasil eles usam para guiar o boi, espetando no bumbum do boi. Então a dor é como se fosse aquele espeto que vai espetando no nosso bumbum e a gente vai andando para frente, nem que seja força. Porque nós precisamos evoluir. No dia 13 de outubro, depois de amanhã, vai ser um dia histórico para mim. Eu quero conversar com você. Aí você não quer ouvir. Ela aumenta. Agora está doendo mais. Aí a gente diz, eu não quero conversar. Aí alguém diz, toma uma medicação. Mas a medicação ela faz mal porque ela mascara a dor. Porque a dor não é uma doença. Ela é um alerta de que tem alguma coisa errada no seu organismo. Se você toma um remédio, pronto, não tem como diagnosticar o seu problema. Mas tem gente que toma um remédio. Aí a dor diz, não tem problema, a hora que passar o efeito eu estou aqui esperando. Deve ser uma médica disfarçada ali, que fica na recepção para enganar os outros. Aí eu fiquei de cócoras. Ela disse, e a dor? Eu digo, diminuiu. Ela disse, rins. Você está com crise renal. Eu disse, como é que a senhora sabe? Eu disse, eu já tive. Dizem que essa dor é igual à dor do parto. Eu tive 13 filhos, parto normal. Digo para o senhor que ela é pior que a dor do parto. De Jesus tenha piedade. E realmente o médico lá dentro confirmou uma medicação para tirar a dor. Lógico que a dor volta depois, né? Mas ali naquela hora, e aí quando eu percebi que a medicação para diabetes atingiu o rim, aí eu tinha que tomar outra medicação para o rim, que ia atingir o fígado, aí eu tomava o fígado, que ia atingir o coração, e ninguém merece. Daqui a pouquinho uma caixa de remédio. Então eu disse, não, eu vou seguir a dieta, vou fazer atividade física, eu não tomo a medicação para a diabetes. Diabetes e eu estamos amigos agora, eu obedeço. Então, nós somos em gordura para poder passar o peito de frango, etc, etc, e vamos levando a vida. É a influência. Então nós somos influenciados. O ser humano, ele é influenciado e ele sofre influência o tempo todo. O tempo todo. Um dia, um genovês
Dizem que ele é genovês, há quem diga que é português. Resolveu descobrir o que é que tinha depois da água, o que é que tinha depois do mar, que sumia aos olhos e encontrava com o céu. Ele resolveu ir até lá. O nome dele era Cristóvão Colombo. E ele então foi além mar e ele descobriu que lá morava um povo diferente, a América. Mais tarde, os portugueses resolveram ir até a parte sul da América e chegaram ao Brasil. São vocês chegando lá e nos influenciaram. Eu estava na casa da minha amiga, a Isabel Saraiva, e o meu querido amigo seu Joaquim, lá em Leiria, e eles me serviram arroz com feijão com carne de porco. Eu disse, olha, eu já conheço esse prato. Será com quem que a dona Isabel aprendeu? Então nós fomos influenciados por vocês, portugueses. E mais, nós fomos, até o movimento espírita brasileiro foi influenciado pelo português. O nosso amigo, nosso querido amigo, Batuíra, atravessava o oceano para levar a mensagem de Kardec na língua portuguesa para os brasileiros. Batuíra não era só um palestrante a mais. É que à época as obras de Kardec eram escritas em francês. Somente as pessoas muito ricas, muito cultas, tinham acesso ao espiritismo. Só juízes, médicos. Batuíra falava português, ele era português. Então ele ia falar para as pessoas de um jeito diferente. Ele ia falar em português, num conteúdo português. Ele escrevia jornal, panfletos, jornais e distribuía para as pessoas, divulgando a doutrina espírita. E agora eu faço o contrário. Talvez seja uma dívida que nós, por influência, temos de vocês, portugueses. Vocês conheceram o espiritismo antes de nós. E agora a gente traz de volta. A primeira vez que eu vim à Europa, minha primeira viagem à Europa, eu queria aportar em Portugal, porque aonde eu me sinto em casa, eu tive experiências aqui na vida passada, por isso eu me sinto muito em casa. Então, quando o avião chegou no aeroporto de Lisboa, era 2h30 da manhã, horário do Brasil, a internet ainda não havia atualizado. Eu disse, gente, 2h30 da manhã, o que eu vou fazer em Lisboa? Mas na verdade era 6h30 da manhã aqui em Lisboa. E aí, enquanto as pessoas levantavam do avião para se dirigir para o local lá do passaporte, eu estava no canto e eu fiquei olhando, e aí me apareceu um homem da barba grande, comprida, do lado 2 soldados com uma lança. Eu disse, que interessante. Eu disse, não é o doutor Bezerra, porque o doutor Bezerra não está aqui em Portugal. Depois a barba dele não é pontuda, é uma barba puxada para baixo assim, aquela barba assim. Eu olhei para ele curioso, ele me disse, seja bem-vindo a Portugal. Não, seja bem-vindo às terras lusas. Estamos encarregados de acompanhá-lo na sua agenda de trabalho por toda a Europa. Perguntei aos amigos que me receberam, olha, eu vi um espírito da barba grande, você conhece a pessoa? Não conheço, esse palestrante deve ter problemas. E perguntava um e outro, ninguém conhecia o tal barbudo, e etc. Até que eu fui fazer palestra numa casa espírita em Lisboa, e quando subi a escada, eu vi a foto. E disse ao amigo, esse homem aqui que eu vi. Ele disse, esse é o Batuíra. Eu disse, olha, foi ele que me recebeu. E aí eu me lembrei que eu lia mensagens dele psicografadas pelo Chico Xavier. Eu já o conhecia em mensagem, mas eu não tinha noção do rosto dele. E aí o amigo disse, ele fazia o que você faz, só que ao contrário, ele ia para o Brasil. E você agora vem para cá. Então somos irmãos, estamos influenciando e somos influenciados o tempo todo. Então naquele momento Cristóvão Colombo, Pedro Cabral, a família portuguesa, trouxe toda a influência portuguesa para a formação do povo brasileiro. E hoje
O povo brasileiro, o povo português influencia a gente no mundo inteiro. O mundo não era mais só o antigo, o velho continente. Agora também era o continente americano. Agora também era a África. Agora também era a Oceania. E o mundo todo se influencia um ao outro. Em 1857, um pesquisador, o professor Hippolyte Léon Delisle Rivail, que fez aniversário a semana passada, no dia 3, que passou a usar o pseudônimo de Allan Kardec, descobriu um novo mundo. Não era mais um continente. Era o mundo dos mortos. Uau! O mundo dos mortos. Quando a gente fala em morto, a gente tem que falar de um jeito diferente. O mundo dos mortos. Não é assim que a gente fala do morto? Meia-noite. Eu nunca vi uma assombração 7 horas da manhã, já viram? Eu estava tomando café e apareceu uma assombração. É meia-noite. E o bom, quando tem aquele fundo musical do clássico do Hitchcock, né? Tan, 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 e de repente aparece um morto. É assim que a gente via eles. A avó da minha esposa me permita, está sendo transmitida ao vivo pela internet, ela era viúva. E quando o marido desencarnou, ela então sentiu falta do companheiro, muitos anos de casado. Tanto que ela nunca mais casou. Ela ficou viúva até desencarnar. E ela sentia falta, e dizia, Jesus, eu sinto tanta falta dele. E ela então estava penteando o cabelo, quando ela deu aquele arrepio na espinha. Não sei por que espírito cisma de arrepiar a espinha. Aquele arrepio que vai... E ela olhou e ele estava ao pé da cama, sorrindo para ela, disse, vá de reto, Satanás! Ele disse, meu amor, foi você que me chamou. Não, não chamei não! E nunca mais ele apareceu para ela também. Eu digo, maldade, né? Então nós estamos assim. Tinha uma companheira na nossa casa, hoje desencarnada, curioso. Ela tinha muito medo de espírito. Era espírita, diretora da casa, e tinha medo de espírito. Eu digo, como é que pode? Se você que é espírita tem medo de espírito, imagina quem não é. Ela coordenava o café com o evangelho. É um trabalho que a gente faz lá de manhã, na terça-feira, junta-se um grupo, estuda-se o evangelho segundo o espiritismo e toma café junto. Por isso que é café com o evangelho. Era uma terça-feira chuvosa, aquele sereno fininho, inverno, e o espírita, não sei se você... Aqui, mais no Brasil, né? O espírita, quando quando Deus criou ele, o espírito ele é feito de açúcar. Os outros não, é diferente. Mas o espírito ele é feito de açúcar. Então ele não pode ter contato com chuva. Choveu, ele não vai no centro. Porque se ele for, ele pode derreter. Não é que ele é preguiçoso, não é que ele está com preguiça, é porque ele é de açúcar. A gente não entende isso. Se fulano não vem no centro, é porque é de açúcar, gente. Então, como o espírita é de açúcar, aquela terça-feira chuvosa, fininha, não foi muita gente. Eram uns 4 ou 5 somente. E ela chegou, deu a hora do estudo e ela estava sozinha, não tinha ninguém ainda. Ela foi a primeira a chegar. Ela chegava sempre primeiro, mas chegava alguém depois. Só que deu 9 horas da manhã e eu cheguei, digo, meu Deus, ela esqueceu a chave. E eu normalmente não frequentava esses cursos, esse estudo, porque eu dava aula nesse horário, mas era um feriado. Então, fui para lá. Espírito é assim, quando é feriado ele trabalha. Fui para lá, e aí chegando lá, ela para lá de fora. Eu digo, mas você esqueceu a chave? Eu disse, não. Eu digo, por que ele está fazendo o evangelho aqui para lá de fora, debaixo da chuva? E ela lá com o sobrinho fazendo o evangelho. Perdão, na chuva, no frio, e ela não entrou no centro. Eu digo, que você não foi no centro? Porque não chegou ninguém. Eu digo, mas e daí? Chegou você. Ela disse, não, vou lá, vai lá, tá cheio de espírito. Você tá com medo, você é espírita, tá com medo,
E ela frequentava a reunião mediúnica, curioso é isso. Então ela falava com os mortos na reunião mediúnica. Tem um amigo espiritual muito querido, que lá no Brasil a gente chama de José Grosso. Ele é muito... tem uma voz muito forte e ele é muito próximo das pessoas. Então ele conversa sobre família, as pessoas gostam muito dele. E aí ela dizia, eu gosto tanto de você, Zé. Ela dizia, eu sou apaixonada por você, Zé. Aí o Zé disse assim, então, minha irmã, nós estamos precisando de trabalhadores do lado de cá. Você gostaria de vir pro lado de cá? Ela falou, Zé, eu amo você. Você aí e eu aqui. Enfim, uma amiga muito querida, está no mundo espiritual. Mas então Allan Kardec descobriu esse mundo dos mortos. E o mundo dos mortos não é pequeno, gente. Nós temos uma população terráquea hoje de 8 bilhões de almas encarnadas. E tem gente que acha que é muito. Meu Deus, tem que controlar a natalidade, não cabe mais gente nesse planeta. Sabe quantos desencarnados existem na Terra? Que estão do outro lado? 23 bilhões. 3 vezes. O total são 30 bilhões. Então tem uma fila. Você aproveita quem está aqui, vamos aproveitar, porque não sei quando é que voltamos, porque aí a gente tem que ir lá para o rabo da fila depois. Então aproveita agora, porque a fila é grande. Então são 22 a 23 bilhões de seres a nos influenciar. E aí Allan Kardec pergunta, na questão 459, influenciam os espíritos em nossas vidas? Ou então, em algumas traduções, influem os espíritos em nossas vidas? 459. E a resposta dos espíritos é a seguinte: muito mais que imagineis de ordinário, são eles que vos dirigem. Quando eu li isso, eu disse, meu Deus, a alma do outro mundo, uau, dirigindo a humanidade. Então é por isso que tanta gente mata, é por isso que tem fome, porque somos influenciados pelos espíritos. Mas só existe espírito ruim? Cada um de nós tem um anjo da guarda, tem um espírito tutelar. Ele vai nos influenciar. É o nosso protetor. É também espírito. Mas quando a gente fala espírito, a gente lembra logo do espírito ruim. Não é assim? Ó, fulano tá assim, ó, tá atormentado pelos espíritos. Mas pode ser que seja espírito bom, é? É claro que, de acordo com a sua faixa vibratória, se atrai espíritos semelhantes. Uma pessoa que cheira cocaína, ela vai atrair padres beneditinos? Não, os padres beneditinos não são cocainômanos. Então ela vai atrair outro que usa cocaína como ela, encarnado e também desencarnado. Mas sabe isso? Quando a pessoa morreu, ela usava cocaína. Não tem mais cocaína no mundo espiritual, por isso que ela vem para cá. Porque a cocaína é material, mas o vício é do espírito. Nós levamos tudo que é nosso e deixamos para trás tudo que não nos pertence. E a gente tem dificuldade de entender o que é nosso e o que não é. Emmanuel, no Pão Nosso, ele tem uma frase que ele diz assim: temos desprezado tudo que é nosso e temos cuidado muito bem do que não nos pertence. Tem pessoa que vai para a academia e malha 2, 3 horas por dia, 5 dias por semana, 10 horas, 15 horas. As colegas lá da minha academia me perguntam:
O senhor só, eu estava reparando, o senhor é preguiçoso, só vem 3 vezes por dia. Eu digo, é os dias que a tia me obrigou a vir. Não é que eu gosto não, elas têm 3 dias. Então, é muito interessante a pessoa se preocupar com o corpo, ficar mais bonita, se aceitar melhor. E é muito interessante, se você na frente do espelho, os homens fazem assim. As mulheres, elas fazem assim. É interessante que isso ocorra. É importante cuidar de si mesmo. Mas o corpo... Vou falar baixinho para vocês não espalhem, não. O corpo não é nosso. Não nos pertence. Porque se fosse nosso, nós levaríamos conosco. E a gente não leva. Se algum familiar seu, todos temos, familiares que morreram há 6 meses, há 1 ano, há 1 mês atrás, vá lá no cemitério e busca lá que você vai achar o corpo da pessoa lá. Uma parte os vermes já comeram, mas a outra parte está lá. Ele não pode levar para o mundo espiritual, porque não pertence. Uma mãe me procurou, nessa época, há uns 4 anos atrás, aproximava-se o dia de finados no Brasil, que é lá dia 2 de novembro. Ela queria notícias do filho, o filho único, de 22 anos, que morreu de câncer. Imagina que dor dessa mãe. E aí ela me disse o seguinte, meu filho tocava violão brilhantemente. Então quando ele morreu, eu coloquei, ele tem uns 5 violões, eu coloquei o violão predileto, enterrei junto com ele. O senhor sabe se chegou lá no mundo espiritual? E aí eu visualizei o filho dela lá numa colônia de jovens. E tinha um amigo com ele, eu perguntei, pergunta para ele se o violão está aí. Aí ele falou, olha, ele está dizendo, não chegou nenhum violão aqui não. O violão estava no cemitério, não foi para lá. Mas nós vamos emprestar um para ele, que ele gosta de violão. Então havia, né, ali no ponto de vista fluídico, eles manipularam os fluidos do mundo espiritual e deu a ele algo que ele pudesse ter a sensação de que estava tocando. Mas logo ele perceberia que ele não precisa daquele instrumento, ele pode tocar com o pensamento, que é muito mais elevado. Então a gente não pode levar o violão. Eu sei que o euro, a moeda valorizada. Mas vocês já ouviram algum caixão aqui em Portugal com uma gavetinha, que é para depositar uns euros, que é para facilitar a entrada no reino dos céus? Vai que na chegada lá, você diz para São Pedro assim, olha, tem aqui uns 200 aqui, para você poder abrir a minha porta. Não pode levar. Então o que é nosso? É só aquilo que nós podemos levar para o túmulo. Só isso nos pertence. A mágoa nos pertence? A gente leva? Levamos. Infelizmente, levamos. A culpa? Levamos. A raiva? Levamos. O ódio? Levamos. A saudade? Levamos. O apego? Levamos. Isso nos pertence. Os demais não pertencem. Então, mas nós somos influenciados por esses seres. Os mundos se misturam. O mundo espiritual não é lá. Até porque tem gente que está cá. Essa é uma proposta diferente de Allan Kardec. O espiritismo ele é revolucionário. Porque a imagem que tínhamos no passado era de que o céu era lá em cima. Então em 1857 ainda não havia sido inventado o avião. Então as pessoas diziam, Pai nosso que estais nos céus. Um brasileiro chamado Alberto Santos Dumont cria um avião e voa e vence a força da gravidade. Aprimorando o invento daquele brasileiro, os russos e os americanos, Yuri Gagarin e Armstrong, um sai da Terra, outro vai à Lua, e lá não tem nada. Cadê Deus? Cadê o São Pedro com aquela barba branca tão bonita?
E os anjos que ficam voando, não tem nenhum lá. Primeira vez que eu peguei um avião, eu percebi que ele ultrapassou a nuvem. Disse, agora eu vou ver Deus. Não tem. Mas isso é uma ilusão, diz Allan Kardec. É uma teoria teológica, portanto uma invenção. Jesus Cristo nunca falou que o reino dos céus é lá e que o inferno é embaixo. Jesus Cristo dizia o seguinte: as trevas exteriores, no sentido do nosso conflito com a pessoa que está externa. E ele dizia, o reino de Deus está aonde, gente? Dentro de vós. Então, quando eu morrer, eu não vou para lá. Eu vou para cá, ó. Como é que eu estou sentindo? Em que eu estou pensando? Quais são os meus projetos? Quais são as minhas preocupações? É para lá que eu vou. Existe inferno maior do que ser traído ou traída e ser abandonado pela pessoa que trai? Será que existe? Ontem mesmo uma pessoa me procurou, dizendo que a esposa iria deixá-lo. Trai ele, se apaixonou pelo amante e vai deixá-lo. E ele chorava, dizendo, o que eu faço? Eu digo, nada, apenas se ame, ore, isso vai passar. É só o que eu posso lhe dizer. Você não pode segurá-la, retê-la. Ela não tem noção do que ela está fazendo. Mas ela é de causa e efeito. Daqui a um tempo ela vai me procurar, vai dizer, o meu marido está indo embora com uma outra. O que eu faço? Ai, que injustiça! Como Deus é mau! Olha só o que ele faz comigo! Será por quê? Porque quando a gente faz, a gente não tem noção da dor que provoca no outro. Então a gente só vai saber o que é a dor é quando a gente sentir. E aí na reencarnação seguinte a gente vai ficar esperto. Não vou fazer isso não. Não vou fazer isso com a minha esposa. A mulher que foi minha companheira, que me protegeu, que é fiel a minha vida inteira. Não vou fazer isso com meu marido, um homem trabalhador, que se dedicou a minha vida inteira. Mas só a maturidade espiritual vai dar a gente essa consciência. Enquanto isso a gente olha para cá e olha para lá. Os homens parecem que são animais adestrados. Está do lado, aí de repente passa uma moça e ele faz assim com a cabeça. Aí a esposa, fulano, você estava olhando para ela? Não, estava olhando o quadro aqui do lado. Então, são as influências, nós somos influenciados. E a influência de encarnado para encarnado, encarnado para desencarnado para encarnado, desencarnado para desencarnado, desencarnado e de encarnado para desencarnado. A gente acha que não existe. A gente fala da obsessão, tem a obsessão do morto para o vivo. Mas, gente, tem obsessão de vivo para morto. Eu conheci uma senhora espírita. Ela dizia, todo culto no lar, meu marido está presente. Eu digo, quantos anos faz que ele morreu? Ela falou, faz 25 anos. Eu disse, coitado, toda semana? Toda semana. E ai dele se não vier. Oh, meu Deus do céu, já era para trás, sabe Deus, e ali toda semana tem que bater um ponto, senão a mulher com pensamento, e isso parece bobagem, mas é verdade, porque ela com pensamento, ela fala, fulano, ele escuta longe aquela voz, e ele finge que não é com ele sai assim, é você mesmo, está na hora do culto, aí tchuf, ele é obsessão de encarnado para desencarnado, e de encarnado para encarnado, a influência de encarnado para encarnado. Nós fomos influenciados.
A gente assiste, está assistindo televisão, aí passa uma moça bonita, a moça olha para o rapaz, e o rapaz está dentro de um carro. E ela diz, gostei de você. Compra esse carro e terá essa mulher bonita. No outro dia o homem vai na concessionária procurar o tal carro. É a influência da mídia. Karl Marx, na obra O Capital, fazendo estudo da influência midiática, ele vai dizer que é o fetiche. É o fetiche. Há uma sedução, uma associação sexual da mídia. Porque sabe que nós somos muito sexuados. Então, coloca-se um automóvel, ao invés de mostrar o motor do automóvel, hein, gente? A roda, o pneu, coloca uma mulher seminua. O que tem a ver a mulher com o automóvel? E o homem vai lá, pensando que vai comprar uma mulher, e ele compra um automóvel, não tem mulher dentro. É a influência. Os vendedores são treinados para nos influenciar. Eu tive que comprar um par de sapatos. Minha esposa disse, olha, o seu sapato já está sorrindo para todo mundo, então está na hora de comprar outro. E eu sou uma pessoa que eu sou influenciável. Quem cuida da minha agenda de palestra atualmente é a minha esposa. Por quê? Eu tenho dificuldade de dizer não. A pessoa diz, olha, tem uma palestra aqui no dia tal, é aniversário da Casa Espírita, queremos muito que você esteja aqui. Só que eu já tenho muito mais naquela semana. E eu acabo aceitando e depois eu fico sobrecarregado, porque a gente tem que honrar os compromissos. Eu tenho dificuldade de dizer não. A minha esposa já é assim. Olha, nossa casa está fazendo aniversário no dia tal. A gente gostaria que o Aloísio viesse fazer a palestra. É possível? Não. Aí a pessoa fica assim, toma até um susto, ela já fala não. Aí se a pessoa tiver desenvolvida a abnegação, a paciência, ela diz assim, quando ele pode? Ela diz, olha, se você quiser marcar para o aniversário da casa o ano que vem, ele pode. Tem um ano de antecedência. Ou então se você quiser mudar a data para outra data, não podemos, então ele não pode fazer a palestra. E pronto. Eu não, já fico ali, olha, eu não posso. E para eu justificar que não posso. Eu não posso, porque de manhã eu tenho que ir no supermercado, levar a criança na escola. A pessoa não quer ouvir isso, ela só quer saber se eu posso. Eu não posso. Minha esposa diz logo, não posso. Isso quer dizer que eu tenho dificuldade em dizer não. Tenho tentado aprender. Mas essa dificuldade em dizer não nos escraviza. Porque a gente quer agradar os outros, mas desagrada a si mesmo. Ficamos sobrecarregados ou passamos por desonestos. Eu tenho um amigo que ele diz sim sempre, mas ele quase sempre não cumpre o que ele diz. Então eu nunca sei quando eu posso contar com ele. Melhor seria se ele dissesse não. Porque o dia que ele dissesse sim, eu sabia que eu podia contar. Olha, eu estou precisando de uma ajuda no centro espírita. Sim, estarei lá. Aí eu nem termino de dizer que dia, que hora. Ele já disse que pode. Mas depois não pode. Uma amiga que estava lá rodeando ele, né? Porque eu descobri que na verdade quem conquista é a mulher, não é o homem. A mulher ela tem técnica de influenciar do que o homem. É que a mulher ela é inteligente. Então ela não chega e fala, vamos. Não. Ela chega e olha para você. Aí você olha para ela, vira a cara. Aí se ela não deu bola, aí ela dá 2 passos e dá uma olhadinha para trás. Então ela vai fazendo esse jogo. E a amiga foi fazendo esse jogo com esse meu amigo que eu conheço. E aí eles combinaram jantar. Na verdade ela deve ter proposto. E ele sempre disse... É bonito, bom partido. Ela foi do cabeleireiro, foi fazer o cabelo. Aliás, não sei porque que a mulher faz o cabelo, ela já tem cabelo, né? Mas deixa pra lá. Foi fazer o cabelo e tal, fazer as unhas. Enfim, deu aquela reforma caprichada e esperou o meu amigo em casa pra buscá-la. Eu acho que ele não apareceu até hoje lá. Já deve ter anos.
E ela ligou para mim com os filhos marimbondos, como se eu fosse o responsável. Cadê o seu amigo? De que amigo? Você sabe o que eu estou falando? Que ela me contou que estava muito feliz. Que ele disse, que ele tinha dito sim. Eu sabia ela, que ele disse sim para todo mundo. E ela disse, já fazem 3 horas do nosso combinado e ele não apareceu. O que você me diz? Eu digo que ele não vai aparecer. Então, é melhor se nós dissermos não. Quando nós dizemos não para o outro, nós estamos dizendo sim para nós. Se coincidir, sim para nós, sim para o outro, ótimo. Ah, Luiz, você pode fazer tal coisa, tal hora? E eu posso. Eu vou fazer. Não me custa. Mas às vezes eu não posso. Eu não posso estar em 2, 3 lugares ao mesmo tempo. Então quando a gente diz não ao outro, o não é libertador. Ah, Luiz, você pode fazer palestra dia tal? Não. Imediatamente a pessoa vai procurar outro palestrante. Fulano, você pode vir aplicar um passe? Sim. Pronto, ela já conta que está tudo certo. E na hora você não aparece. A gente tem que desenvolver a autenticidade. Sermos mais honestos com o povo. Então eu tenho dificuldade em dizer não, tenho melhorado um pouco. Porque me sobrecarregava muito. Porque eu quero honrar os meus compromissos e aí eu ficava sacrificado. Então, como é que eu compro? Eu gosto de comprar numa loja que não tem vendedor. Essas lojas modernas. Eu olho o preço, pego o que eu quero e baixa. Porque eu tenho dificuldade mesmo. Eu vejo a minha esposa, gostei daquele vestido. Aí a vendedora vai lá em cima desse vestido. Aí ela olha, não, acho melhor aquele ali. E ela olha 10, 15 vestidos, depois não compra. Eu compraria os 15, porque eu fico com pena da vendedora. Então, eu prefiro na loja que já tem preço. Olhei o sapato da vitrine, olhei o preço. Falei, eu vou levar aquele sapato. Eu digo, tem 37 daquele número? Aí a moça disse, 37 é número de criança, pro senhor? Eu digo, só acho difícil, mas vou olhar. Aí ela voltou de lá e disse, aquele não tem não, mas tem uma aqui, que é uma maravilha. Eu digo, qual o preço? Não se preocupe com isso. Claro que não vão preocupar, ela não está preocupada porque quem vai pagar sou eu. Mas não, se você experimenta aí, depois a gente conversa sobre o preço, isso é um perigo, né? Aí eu calcei o sapato, olhei e disse, quanto é? Veio de lá uma outra vendedora, mais bonita que a primeira, olhou para os meus pés e disse, o senhor é casado? Não entendi nada, digo, será que a ficha tem o quê? Eu disse, sou. Ela disse, que pena, porque com esse sapato eu me casaria com o senhor. Eu disse, é mesmo? Ela disse, o senhor ficou um príncipe com esse sapato. Aí eu comprei o sapato. 4 vezes o valor do primeiro. Assim, não tem problema, eu vou parcelar para o senhor em 5 vezes. Mas eu vou pagar do mesmo jeito, então parcelar não faz a diferença. No Brasil, assim, as pessoas gostam de parcelar. A automóvel lá, você compra para pagar em 3 encarnações. Tranquilo. E aí, comprei o sapato, cheguei em casa, vesti o terno. Quando eu vesti o sapato, a minha esposa disse, que isso, que coisa mais horrível isso aí, aonde você comprou? Então, as pessoas encarnadas nos influenciam. O amigo influencia o outro. Já viram quando a gente corta o cabelo? Você corta o cabelo modelo diferente, novo, até para ficar mais juvenil, e agora eu cortei esse cabelo, já viram? Está mais moderno. Então você chega perto da pessoa e diz, o que você achou? Pelo amor de Deus, não critiquem. Imagina a pessoa cortar o cabelo. Se você falar que ficou ruim, ela não pode colar o cabelo no lugar do outro. Então eu sempre elogio. Eu vou falar a verdade para vocês aqui. Eu sempre minto. Porque é melhor mentir do que fazer a pessoa sofrer. Porque o cabelo não tem remédio. Se ela falar, ficou bom o vestido, você fala, não ficou, ela troca o vestido. Mas como é que vai trocar o cabelo? Já cortou. Então, cabelo é um negócio muito complicado. Minha esposa diz assim, qual vestido? O azul ou o cinza?
Eu digo azul, ela diz, vou vestir o cinza. Eu digo, por que você me perguntou? Eu digo, porque você não entende nada de moda, então vou vestir o outro. É influência. Somos influenciados pelos vizinhos. O vizinho comprou um carro, você fala, vou comprar igual. Só para mostrar para ele que eu tenho mais dinheiro que ele. A vizinha trocou a geladeira, aí a gente olha e fala, nossa, que geladeira. Na semana seguinte, se a gente tiver dinheiro, compra igual. Somos influenciáveis. E também influenciamos. Você está numa poltrona de autocarro, ou comboio, ou avião. Aí a pessoa diz, o que você está lendo? Aí você fala, eu estou lendo um livro espírita que fala sobre a reencarnação e a violeta na janela, não sei das quantas. A pessoa diz, nossa, no dia seguinte ela vai correr na livraria para comprar o livro. Influência. Influência boa, mas também tem influência ruim. Começamos a sair com pessoas viciosas. E o cara fala, olha, fuma umzinho, só umzinho. Como diz assim, só um tapinha. Mas é um tapinha que vira um tapão, esse dia vai parar na cadeia. Então eu sempre dizia para meus filhos, cuidado com as influências. Então, tem também as influências equivocadas. Imagina uma mulher que diz para outra, você viu como é que ele olhou para você? E a amiga diz, mas eu sou casada. Diz, daí, ele não vai saber. Ou então um homem diz, você viu como é que aquela mulher está dando mole para você? A gente usa essa gíria no Brasil. E o homem diz, mas eu não posso, eu sou casado. E daí, sua esposa não vai ficar sabendo? São as influências. Como é que eu sei quando eu sou influenciado pelos espíritos? Questão 460, 461 e 462. Gente, a doutrina espírita é fantástica, porque ela explica com detalhe. Os espíritos dizem assim, para Kardec, a influência, ela ocorre sempre na segunda pessoa. Gente, eu fiquei encantado quando eu li essa questão no Livro dos Espíritos. É na segunda pessoa. Você está com raiva do seu marido? Você escuta uma voz assim, dizendo assim, xinga ele. Fala que ele é machista. Fala que ele não vale nada. Você percebe que é uma voz externa, falando dentro da sua cabeça. É isso que é estranho. Parece que fala no seu ouvido. Tem pessoa que fala assim, é porque eu sou média. Deve ser porque tem grande, pequeno e médio, né? Porque o nome correto é médium. Mas tem pessoa que fala que é média. É mulher média e o homem é médio. Todos nós somos médios. Diz Allan Kardec no Livro dos Médiuns. Em algum momento a gente vai escutar o mundo espiritual. Então é sempre na segunda pessoa. Ó, se fosse eu dizia assim, vou xingar ela. Mas a frase aparece, xinga ela. Diz que ele é machista. Ou então parece assim, a voz fala na sua cabeça assim, quem ele pensa que é? Não tem essa voz? Diz, quem ele pensa que é, não é sua. Mas também tem a voz do bem, povoação. E aí eu digo assim, acho que eu vou por aqui, é mais perto. É o tal do atalho. E, gente, atalho é coisa do diabo. Atalho é coisa do capeta. Mas, Luiz, você disse que o capeta não existe. Não existe, mas se existisse, ele teria criado o atalho. Vocês viram a Chapeuzinho Vermelho? Ela ia direitinho pro caminho dela. Alguém falou, passa por aqui, Chapeuzinho, que é mais perto. O lobo, ó, pegou. Então o indivíduo está trabalhando lá no duro e ele de repente descobre um atalho. Se eu desviar 20%, vai dar certo. Aí a Polícia Federal pega. É um atalho. O marido está ali casado, muitos anos, casado com a mesma mulher. Aí parece uma mulher bonita e ele fala, eu vou pegar um atalho
aqui. E aí vai ver o que vai dar. Então o atalho é sempre do demônio. Não é bom o atalho. Vá pelo caminho certinho, do trabalho, no bem. Julho do ano que vem completa 30 anos que eu faço. Então, mas agora já querer ser conhecido pelas palestras com um ano. São 30 anos. Por isso que as coisas ficam mais fluentes. Então é importante que a gente siga o ritmo normal. Nós temos direito a errar. Temos direito a acertar. Nós somos seres a caminho da luz. Não somos seres iluminados. Temos a iluminação à nossa disposição. Depende de nós rasgar os véus das trevas que nos envolvem. O véu da mágoa, a treva da culpa, a treva do remorso, a treva da prepotência, a treva da intolerância. Nós vamos rasgando e vamos iluminando. A luz é íntima. Então é preciso que tenhamos paciência conosco mesmo. E aí a gente fala, eu vou por aqui ou vou por aqui? Aí você escuta a voz dizendo assim, vá por aqui, é mais seguro. É uma voz externa. Porque se fosse sua voz, você ia dizer assim, eu vou por aqui porque é mais seguro. Mas não, vá por aqui. É a voz de alguém falando, a voz do seu anjo da guarda. Nós temos um livro, tem até uma moça ali com ele, chamada Vida Louca, Vida Breve. É um livro de jovens mortos, que não souberam viver com sabedoria o tempo que tiveram aqui na Terra. E é psicografado por mim e alguns jovens. Então é uma obra muito boa para o jovem, ele se identifica, até para ele compreender as consequências das atitudes impensadas. E muito boa para os pais, para compreender que muitas vezes aquele jovem ali pode ser o seu próprio filho amanhã. Então é uma obra que é adotada pelos encontros de mocidade, etc., pelo Brasil inteiro. E na ocasião da organização dessa obra, eu estava sentindo a falta, ou melhor, a carência da presença do meu guia espiritual. Eu disse, rapaz, você me abandonou. Eu acho que você já reencarnou, já vazou, e eu estou aqui achando que você está aqui ainda, você já foi. E aí ele disse, não, eu estou por aqui. Eu disse, por que você então não mostra a cara, não fala, faz aquele carinho, diz, meu amigo, você deixa eu sofrendo aí sozinho, rapaz. Eu disse, mas eu nunca vi afastado de você. Eu estou pedindo você longe. Diz, é você que se afastou de mim. E eu disse, como é que eu faço para eu ficar perto de você? Ele disse, é só quando você levantar, você pegar uma obra, um livro, uma mensagem cristã, lê a mensagem, faz uma oração. Aí aquela energia desequilibrada que você está mergulhado vai se desfazer. E aí eu me aproximo. Eu digo assim, simples, ele falou, Então, a pessoa que estiver nesse salão, que perceber que está com mal-estar, que não se sente bem, que está com da guarda, é só antes de deitar e antes de levantar, fazer uma leitura, fazer uma oração. E ele vai te ajudar. Ele é seu anjo. Ele é seu protetor, ele é responsável por Deus para cuidar de você desde quando você nasce até quando você vai para o túmulo. Emmanuel reencarnou 2002, 4 anos depois o Chico foi sem Emmanuel não dá. Desencarnou também. Claro que tinha um substituto ali, que é o espírito de Natanael, para cuidar do Chico, enquanto Emmanuel reencarnava. Mas o Chico ficou só mais 4 anos. Emmanuel reencarnou em 1998, em 2002 Chico desencarnou. Mas ele ficou com Chico até 1998. Durante 88 anos, Chico morreu com 92, 88 anos, estou cansado, 88 anos, já deu, ele não quer morrer, eu vou reencarnar, né? Mas é assim que é. Então aquele é o guia espiritual, ele vai te influenciar, ele nos influencia. E ele vai falar na segunda
pessoa. Calma. Tenha paciência. Ora. Espera. Trabalha. Ele vai te falar. O seu guia espiritual, cada um tem um, vai falar para você. É só você despertar o seu ouvido. É só você prestar atenção. É só você ter com ele uma confluência, como diz o Jordano Bruno. É só você se abrir para ser influenciado por ele. A gente pode ir daqui para, por exemplo, eu vou para Leiria, vou fazer palestra em Leiria amanhã. Eu posso entrar no autocarro e quando chegar em Leiria, ou eu posso entrar no autocarro, abrir o vidro e observar a paisagem e prestar atenção na paisagem. A escolha é minha. Então, você está prestando atenção na paisagem do seu anjo da guarda? Ou você está prestando atenção na paisagem do dinheiro, da dor? Ou você está prestando atenção na paisagem dos conflitos? É você quem escolhe. Você está ali mergulhado no conflito, você não vai conseguir perceber a presença do seu guia espiritual. Certa vez eu estava, naquela época que meus filhos eram pequenos ainda, dentro de ônibus, voltando para casa, e tinha que pagar as contas, e eu falei, meu Deus, como é que eu vou pagar essas contas? E tem que pagar a prestação do carro, e tem que pagar a farmácia, e eu naquela confusão ali, pensando, e de repente, um amigo espiritual falou, Aloysio, eu falei, ele disse, olha para frente. Quando eu olhei, uma mulher grávida, quase parindo neném, em pé, no ônibus, e eu bonitão ali pensando nas dívidas. Aí eu tomei um susto, levantei e disse, a senhora pode sentar? E eu tenho para mim, ela não falou não, mas eu li o pensamento dela. Até que enfim, você percebeu. Então é a nossa atenção. Nós definimos para onde nós vamos olhar. E ainda a questão 64, Allan Kardec pergunta aos espíritos, eu vou saber a diferença entre a influência de um bom espírito e a influência de um espírito desequilibrado. Como é que eu sei? Quanta gente faz bobagem dizendo que foi orientado pelo espírito. Foi meu guia que falou. Não foi seu guia, não. Né? Então, meu guia mandou bater nele, para ele poder tomar vergonha na cara. O guia não manda ninguém bater nos outros. Bateu aí, foi um obsessor. Então, como é que eu vou saber o tipo de espírito que está me influenciando? Sabe o que os espíritos respondem? Eles estão fantásticos assim, na forma de responder, são bem diretos. Eles respondem assim, pelo fruto se conhece. Qual é o fruto? É bater? É agredir? É roubar? Qual é a árvore? Não dá manga em pessegueiro. Não dá pêssego em mangueira. Então, o que acontece na reunião mediúnica quando chega uma mensagem? Eu digo para os médicos lá na nossa casa, Luiz, tem um espírito aqui querendo se comunicar. Deixa vir. Mas ele está trazendo uma mensagem bonita. E será que é ele mesmo? Deixa vir. Depois que a mensagem vier, a gente vai olhar a mensagem. E a mensagem diz por si mesma. Pronto. A mensagem é o fruto. Se o fruto é bom, a árvore é boa. Se o fruto é podre, a árvore está doente. Simples. É só a gente buscar qual é o fruto. E muitas vezes nós atraímos pelos nossos próprios sentimentos, pelas nossas prioridades, pelos nossos conflitos. E queremos, às vezes, um resultado diferente do que a gente espera. Numa região da Itália, um monge
tinha um sonho. O sonho era encontrar com Jesus. Ele começou no mosteiro, ele tinha apenas 20 anos de idade. E dizia para todos, eles diziam para ele: qual o seu sonho? Ele disse: conversar com Jesus. Aí riam dele, achavam que ele era maluco. O tempo passou, os cabelos brancos vieram, ele já estava com 60 anos, 40 anos trabalhando naquela região. O mosteiro ficava em meio a 4 bolsões de pobreza. Abria as portas às 6 da manhã, cortava cabelo, dava sopa, escola para as crianças, ensinava as mulheres algum a fazer. Às 6 da tarde fechava o mosteiro. Era muito trabalho. Ele já estava com 60 anos. E um amigo disse uma vez para ele: você está aqui há 40 anos, qual é o seu sonho? Ele disse: conversar com Jesus. E o amigo disse: mas é simples. Quando você quiser conversar com Jesus, é só você pegar o Evangelho, pegar a Bíblia, abra, e aí você vai falar com Jesus. Disse: não é assim que eu quero. Eu quero conversar com Jesus em pé, olhando para Ele. Eu quero falar para Jesus das minhas dúvidas, das minhas dores. Meu amigo disse: mas isso, não é possível. Passaram-se mais 20 anos e o monge já estava com quase 9 décadas de vida, dedicadas quase 7 décadas ao trabalho. O monge já ao quebrado, já não rendia a mesma coisa. Depois de trabalhar, retorna para a sua cela, um pequeno quarto, uma porta simples, colchão de capim, e deita-se no quarto, à luz de vela, à luz de lamparina. Ele apaga a lamparina e para fora tinha uma janela deste tamanho. Daquela janela ele ficava olhando a lua e uma estrela. Aquela estrela era a estrela amiga com quem ele conversava. Ele dizia, já velhinho, dizia: estrela, minha amiga, há quanto tempo estamos a dialogar? Será que eu vou conseguir conversar com Jesus, estrela, antes de morrer? Ah, como eu gostaria de conversar com o Senhor. E de repente a estrela se movimentou no céu. Ele pensou: será que é uma estrela cadente? Ela se movimentou no céu e veio em direção a ele. Ele tomou um susto. Deitou-se na cama, num misto de surpresa e susto, e a estrela passou pela janela. Esse fenômeno aconteceu com o Chico Xavier quando ele estava no hospital, um ano antes de desencarnar. 2 luzes entraram no quarto, no Hospital do Coração. Foi fotografado por repórteres do mundo inteiro. E perguntaram a ele: aquela luz que passou seu quarto, quem era? Ele disse: era minha mãe João de Deus, Maria João de Deus e Emmanuel, que foram me visitar. Veja que Emmanuel já não estava mais com ele, foi visitar. Então o monge olhou aquela estrela que passou a janela dele. E a luz era tão grande que ele mal conseguia enxergar. A estrela passou pela janela e foi ganhando forma humana. E ele olhou nos pés e percebeu que eram sandálias alpargatas, trançadas. Os pés pareciam pés de pessoa cansada, que caminhava muito. Ele foi subindo os olhos e percebeu um jovem com a pele queimada pelo sol. Os cabelos eram cor de caramelo, ondulados como se fossem amêndoas, dividida ao meio. As barbas eram ralas, também divididas ao meio. Os olhos
Os olhos pareciam o céu em dia ensolarado. Ele olhou e disse: é Jesus. E ajoelhou-se diante do ser. Quando ele foi ajoelhar, Jesus abaixou e levantou. E disse: eu vim conversar com você. Ele disse: pode me falar das suas dores. Eu vim lhe ouvir. Quando o monge ia balbuciar as primeiras palavras, soam os sinos. Dong, dong, dong. Eram 6 da manhã. Os portões do mosteiro se abrem. A multidão faminta invade. Crianças, idosos, mulheres, homens. E o monge olha os portões, cheio de gente necessitada, e olha para Jesus. E ele não sabe se ele dá atenção a Jesus ou se ele socorre. Dá atenção a Jesus ou socorre. E o monge toma a segunda opção. Desce as escadas do mosteiro e vai atender. E todos gostavam muito dele. Ele passa a mão na cabeça de uma criança que pede-lhe um beijo. Corta o cabelo do outro, que é um senhor de idade. Dá um conselho a uma mulher. Conversa com um homem. E o dia passa rápido. De repente, dom. Eram 6 da tarde. A hora da Ave Maria. É assim. Quando nós fazemos o bem, nós não vemos a hora passar. Esses dias que eu estou aqui na Europa, eles passam muito rápidos. Quando antes de embarcar para cá, eu falei: vou ficar com muita saudade dos meus filhos, da minha esposa. Mas como passa rápido. Na próxima segunda eu já estou retornando para o Brasil. Então é assim, quando a gente sabe aplicar passe, passa rápido. O culto no lar, passa rápido. A palestra passa rápido. Aqui tem um problema, inclusive o relógio tem um problema esse relógio nessa casa aqui, passa muito rápido. Eu estou olhando aqui, ele está certo ali? Então, muito rápido. Já eram 6 horas. E o monge, ainda com sangue quente, sobe as escadas do mosteiro, adentra, vai até o banheiro e toma um banho. Banho, gente, é uma excelente oportunidade de relaxar. Era um banho frio, típico deles lá. Quando a água batia no corpo, ele relaxou, fechou os olhos, para sentir o contato da água com a sua pele. Jesus, eu deixei Jesus lá no meu quarto. Puxa vida. Eu sonhei a vida inteira em conversar com Jesus. E quando Jesus me aparece, eu viro as costas para ele. Foi o monge, cabisbaixo, triste, em direção à sua cela. Embaixo era a porta de madeira, já velha. Embaixo, pela greta da porta, ele viu uma luz. Ele esquecia a lamparina acesa. Meu Deus, eu estou meio esclerosado. Numa dessas eu vou provocar um incêndio. Colchão de capim, lamparina, não combina. E ele então, todo desconfiado, abriu a porta. Quando ele abriu a porta, Jesus estava lá. Ele disse: Senhor, o Senhor está aqui. E Jesus disse: estou. Mas eu lhe virei as costas, Senhor. E Jesus responde para ele: se você tivesse ficado, eu teria ido. Mas você foi. E era eu que estava com você o tempo todo. Tenho estado com você nesses quase 70 anos, te influenciando no trabalho aos menos necessitados. Agora é a sua vez. O que é que você quer conversar? No dia seguinte,
os companheiros do mosteiro encontraram o corpo do velho boi sob o colchão de capim. E nas altas pairagens espiritual caminhava o monge de mãos dadas com Jesus, conversando com ele. Sejamos influenciados por Jesus. Sejamos influenciados pela mãe de Nazaré, dizendo: Ave Maria, Senhora, o amor que ampara e redime. Ai do mundo se não fora a vossa missão sublime, cheia de graça e bondade. É por vós que conhecemos a eterna revelação da vida em seu dom supremo. O Senhor sempre é convosco. Oh, Mãe, és a mensageira da ternura. Tu és a providência dos que choram na sombra das desventuras. Bendita sois vós, Rainha, estrela da humanidade, rosa mística da fé, lírio puro da humildade. Dentre as mulheres, Mãe, sois vós, a mãe das mães desvalidas. És a nossa porta de esperança, Senhora. É o anjo das nossas vidas. Bendito o fruto imortal da vossa missão de luz, que é Jesus. Desde a paz da manjedoura aos sonhos além da cruz. E assim seja para sempre. Ó divina soberana, refúgio dos que padecem da cor, queremos a luz do seu manto. Muita paz a todos. Muita paz a todos da Casa Espírita. Muito obrigado aos espíritos. Ave Maria. Você sabe que as pessoas podem fazer alguma pergunta? Pode, estou à disposição por conta de vocês aí. Também quero falar nos livros. Se alguém quiser falar. Se alguém tiver alguma questão que queira colocar, o Dr. Luís terá muito gosto em responder. Ainda temos algum bocadinho de tempo. Eu queria lembrar também que eu trouxe alguns livros. Se alguém quiser que eu faça o seu autógrafo, terá muito gosto em fazer. Estava à espera das perguntas. Ou entenderam tudo ou não entenderam nada. E também é demonstrativo que já aprendeu alguma coisa enquanto cá bem também. Mas hoje ainda estão a saborear a sua palestra, as suas palavras. Então ninguém tem nenhuma questão que queira colocar? Eu posso colocar. Doutora Luísio, obrigada. Muito bom. Nós vamos pôr o relógio para trás. Quando fala em influências, agora que eles sabem, que nós sabemos que nos influenciam na terceira pessoa, existe a chance de eles mudarem o tempo do sujeito, em vez de dizerem ele é uma peste, ou vai fazer isto, podem trocar e dizer, eu vou fazer isto. Eu acho que ele é uma peste. É interessante essa pergunta. Ela disse se existe a possibilidade de nós não sermos influenciados. De os espíritos. Primeiro que falar na segunda pessoa é interessante para você saber quando o pensamento é seu e quando não é. Se eles descobrirem uma maneira de fazer diferente, vai nos confundir. O que nós podemos fazer é prestar atenção no tipo de ordem que eles dão. Existe também uma diferença. O benfeitor espiritual, ele não é insistente. Diz o Giordano Bruno, ele respeita a nossa liberdade. Então, na própria casa espírita, o benfeitor fala assim, olha, sugerimos que seja feito de tal maneira. Eles nunca impõem.
Então o benfeitor espiritual, amigo nosso, vai sugerir, olha, ao invés de fazer isso, pense diferente. Mas a gente, pelo orgulho, fala, não, eu vou é por aqui. E aí quebramos a cara. Quantas vezes a gente diz assim, mas puxa vida, alguma coisa estava me dizendo que não era para fazer assim, que ia dar errado, mas eu teimei, fiz e quebrei a cara. Então essa percepção a gente vai aprimorando e vamos desenvolvendo também a responsabilidade, porque a influência é apenas influência. Nós responderemos pela nossa decisão. Lá em casa, quando as crianças eram pequenas, e aí às vezes ficavam agitadas, a correr para lá e para cá, e começavam a brigar um com o outro, afinal eram 5, então são muitos para poder dar confusão. Minha esposa dizia o seguinte, olha, é melhor vocês voltarem para o quarto, fazerem uma leitura do Evangelho e fazer uma oração, porque vocês estão obsidiados. Quando eu começar a usar o chinelo, os espíritos vão abandonar vocês e vocês vão apanhar sozinhos. Então é melhor você voltar lá. O que ela quis dizer com isso? Ela quis dizer que somos responsáveis pelas decisões. Não podemos dizer, não, foi influenciado. Eu só assinei aqui para transferir toda a minha conta bancária para o meu amigo Valente, porque a Maria me influenciou. Mas o Valente já ficou com o meu dinheiro, já foi. Então, nós é que assinamos. Nós é que decidimos. E ponto final. Os obsessores, os espíritos atrasados, eles são prepotentes, autoritários. Às vezes dizem, uau, é isso mesmo? São como nós. Vocês já viram alguém assim? Somos nós. A gente chega para o filho, tem que fazer tal curso. Não quero, papai, tem que ser esse, porque esse é o melhor. Para mim e para ele. Somos os donos da verdade. Então o obsessor ele fica insistindo. Faça isso, faça aquilo, faça isso, faça isso. Fica igual um disco arranhado, é muito chato. Eu digo, rapaz, já chega, já vi que você não... Porque ele fica insistindo. Ele insiste. Diferente do benfeitor que simplesmente dá a sugestão. Você quer acatar? Bem. Você não quer acatar? Amém. No meu consultório, o paciente deita lá no divã e diz, eu estou com um problema assim, assim, assim. Aí eu digo, vamos lá, vamos voltar lá atrás. Olha, o seu problema é por causa disso, disso e disso. Faz sentido para você? Tem pessoa que diz, faz todo sentido. Nossa, como eu não percebi isso ainda? Pronto, o problema já está resolvido. Ela percebeu a causa do problema, que está nela mesma. Não é culpa dos espíritos, não. Eu atraio os espíritos de acordo com o que eu sinto. Outras vezes a gente fala, olha, uma vez uma companheira disse assim, uma companheira espírita, ela disse, Aloísio, você sabe se existe algum tipo de reza, alguma oração? Voltou pouco a dizer uma simpatia, um chá, para a pessoa parar de, ela dizia, pregar a mentira. Deve ser porque a pessoa que ela conhecia, que era irmã, devia pegar a mentira e pregar na parede, que era pregar mentira. E eu disse, como é que é isso? Ela disse, e tal. Eu disse, olha, junto do mentiroso, sempre tem um autoritário, um controlador, um prepotente. Então quem tem que tratar é o prepotente, que é ela, né? Aí ela disse, mas o problema é dela. Eu digo, não, quem está incomodada é você. Eu não disse que ela era prepotente, eu disse que junto. Podia ser a tia dela, né? Mas ela... Aí ela disse assim, mas a minha irmã, você sabe o que ela fez? Ela engravidou-se solteira. E eu é que tenho que cuidar da filha dela. E agora ela quer trabalhar num lugar que ganha pouco. Então ela mente para mim. Eu disse, você tomou a filha dela, é isso? É isso que você está me dizendo? Que você roubou a filha da sua irmã? Você é muito prepotente. Ela disse, eu não vou mais telefonar para o senhor não, o senhor me diz desaforos. Eu digo, é você que telefona para mim, se você não telefonar, eu não vou lhe dizer desaforos.
Mas é uma amiga querida. Depois ela pensou e voltou. E foi ouvir desaforo de novo. Luísio, realmente você tem razão. Eu não posso cuidar da minha sobrinha. Claro, ela é sua sobrinha, não é sua filha. Quem cuida dela é a mãe e não você. Mas como é que eu faço? É só você dar a responsabilidade para ela. Você cuida, então ela vai arrumar namorado. Que ela se queixava que a irmã saía para arrumar namorado e deixava a filha com ela. Não é que deixava, ela que pegava. Então ela passou a dizer, ó, agora eu não fico mais com a sua filha não, você vai ter que dar um jeito. Pronto, resolveu o problema. Então às vezes nós não queremos aceitar o problema que está em nós. E aí a pessoa sai e diz assim, aí eu digo assim, vá com Deus, com seus problemas também. Porque é problema dela, não é meu. Eu não posso querer trazer para mim. Quando vier o outro, aí o problema é do outro, aí eu vou ouvir o outro novamente, termina, vai embora, vá com Deus, com seus problemas. E assim eu atendo 7 ou 8. Já pensou se eu ficasse com todos? Então a gente tem que saber o seguinte. Então o obsessor, diferente, ele é prepotente, ele é arrogante, ele é controlador, ele fica insistindo para a gente fazer o que ele quer. Se a gente deixar de fazer, ele vai embora. Ele só acha graça porque a gente se submete a ele. Já viu como é que é obsidiado na casa espírita? Ele já chega com cara de choro. Aí você fala, qual é o problema? Eu estou obsidiado. E qual é o problema? Por que você tem que ficar essa cara feia? Você acha que limão? O que foi? Por que você está obsidiado? Porque você está atraindo o obsessor. Para de fazer o que você faz para atraí-lo. Pronto. Simples assim. Tá bom? Se deixar, eu fico até a meia-noite. Então, paramos para agora. Você já viu o vídeo do obsessor do canal dos Amigos da Luz? Hã? Já viu o vídeo do obsessor dos Amigos da Luz? Aquele canal do Luz. Ah, já. Ok. Mais alguém? Não sei se haverá mais alguém que tenha mais alguma pergunta a fazer. Podemos terminar antes da meia-noite. Acho que sim. Acho que é melhor então. Então, deixa eu apresentar o livro, né? O livro é Influências, ele tem a primeira lição, o primeiro capítulo foi dito, né? Mas ele tem ao todo são 40 e poucos capítulos, são 190 páginas. Então, desde a influência de Deus, a influência do pecado, a influência da noite, a influência das dores, a influência do outro, do tempo, a influência do amor, a influência da inteligência. Então, aqui nesse livro que a gente vai ficar à disposição para autografar. Trouxemos também um livro que está acabando aí, que é o livro ligado aos jovens. Alguns médios são jovens, que é Vida Louca, Vida Breve. Ele sugeriu que a gente colocasse com K, porque para não dar problema, igual aconteceu com o irmão X, e recentemente com o Santos Dumont, né? Então as pessoas depois a família reivindica. E temos também o livro Fome de Quê? O Fome de Quê é com base nas bem-aventuranças de Jesus. Bem-aventurados quem tem fome de justiça. Então, com base nessa bem-aventurança e numa música brasileira, eu estou com fome de quê? E aí são vários escritores brasileiros famosos, Dora Encontre, Orson Peter Carrara, e o primeiro capítulo é meu, Fome de Acolhimento. Então a gente está à disposição depois para autografar, se algum companheiro quiser fazer a aquisição, tá bom? A Maria é um encerramento, mas a gente pode fazer, porque como abriu depois, né, a gente pode fazer um encerramento breve, se você quiser. Mestre Jesus, nesses momentos de transição,
quando o planeta Terra se renova, há muita agitação em todos os países. Há preocupações com o futuro. O risco da guerra, o risco da fome, o risco da bomba nuclear. Mas, ao mesmo tempo, Jesus, o progresso, a saúde, os povos que se interrelacionam como nunca antes acontecera, a comunicação que se aprimora, somos influenciados pela mídia e influenciamos o tempo todo. Que a nossa influência seja influência de paz, de luz, de ternura para todos aqueles que cruzarem nosso caminho. Que as influências desta noite possa visitar os lares de todas as pessoas aqui presentes, levando luz. A luz invada cada cômodo da casa, o coração de cada pessoa moradora, levando paz, que a paz possa governar os nossos lares, e levando Jesus, o ser que mais nos influenciou e nos influencia a todos os momentos. Muito obrigado, Jesus. Muito obrigado. Que assim seja. Os amigos da internet, daqui a pouquinho vai começar a autografar dos livros. Depois a gente comenta aí, tá? A gente aí do mundo todo, dos Estados Unidos, né? da Itália, da Suíça. Um abraço, meus amigos.